Bom dia, bom dia. Quarta-feira, começando. Hoje eu consegui finalmente acordar um pouco mais cedo. Dormi mais cedo ontem também. Acordei, era 7 horas, mais ou menos. Agora são 8 e pouquinho. Eu tô fazendo aqui uns exercícios para a perna. E finalmente consegui andar sem muleta depois de 2 semanas. E assim, deu 2 semanas certinho. Então, né, eu fiz basicamente a cirurgia na segunda, dia 9, hoje é dia 25. E aí ficou certinho, praticamente, né, 2 semanas, porque eu andei ontem, então deu 2 semanas e um dia, na verdade. E bom, agora acabar de fazer aqui os exercícios, depois eu ligo o computador ali, já vou para os gráficos mostrar, né, o que está acontecendo, ver se vamos ter alguma operação hoje. E é isso, seguindo aí, que hoje eu acordei animado, né, de poder finalmente andar sem as muletas. E é isso. Fiz aí um pouquinho dos exercícios, agora pular ali pro PC e eu já volto. Um dia voltando aqui agora na frente dos gráficos, né? Depois que eu fiz os exercícios aí, acabei assistindo uma aula sobre como atender endividados, tudo mais, como que funciona esse acompanhamento. E bom, eu fui acompanhando aqui, não tivemos nenhuma operação até agora, mas só para mostrar mesmo como estão os gráficos aqui, né? Primeiramente, no diário, a gente continua com aquela mesma leitura de antes. Ele fez o retorno aqui, ainda não fez o sweep nesse fundo aqui atrás, mas ele alinhou a estrutura para baixa. E aqui no diário, né, a gente tem essa estrutura aqui também, que ele acabou de romper ali. E aí, com isso, a gente pula agora para uma hora. Qual que é a intenção do uma hora aqui? Né? Ele fez um sweep nesse topo. Então, deixa eu marcar aqui. Fez um sweep aqui nesse topo. E a intenção dele seria buscar esse fundo agora, que é o próximo fundo ali. Bom, sabendo disso, então, deixa eu colocar para o diário aqui. A gente pula para uma hora. Vou excluir aqui um pouco das, do que eu já tinha marcado. Então, do uma hora, a gente teve o sweep aqui que eu comentei. E aí a intenção dele vai ser buscar aquele fundo lá, provavelmente. Então, beleza. Sabendo disso aqui, a gente coloca como liquidez. E vamos aqui para uma hora para a gente poder ver. No uma hora, o fluxo dele ainda não alinhou, que seria esse próprio fundo aqui embaixo, né? Como a gente não tem nenhum outro fundo aqui, claro, tem esses aqui, porém eu gosto de contar sempre o fundo com os 3 candles assim. Então ele marcou um topo, essa queda que ele dá rompe o fundo do último topo, né? O pavio ali, que seja o candle, e aí sim ele forma a próxima estrutura, levando em conta ali o último topo. E nem, por exemplo, só para demonstrar um pouco melhor aqui, né? Vamos pensar nessa estrutura que ele tem esse fundo, que seria basicamente isso aqui. Porém, para esse fundo, para eu contar isso aqui como um topo, ele precisa romper o topo daquele candle. Então, esse candle aqui, ele fez a própria estrutura, né? E aí, para ele contar como um topo, ele teria que varrer isso aqui, e aí depois cair. Foi como ele fez aqui mesmo, né? Ele veio, rompeu para cima desse candle, e aí depois ele voltou para baixo. Então, esse seria ali o que eu uso para descobrir, né, o que é o topo, o que é o fundo. Mas beleza, no diário a gente sabe então que a tendência dele é buscar aquele próximo fundo ali. E aí, sabendo disso, a gente começa a olhar aqui para uma hora, né, para os 5 minutos. Aqui ele primeiramente fez um sweep, porém esse sweep acabou não dando em nada, né, ele só fez o sweep e continuou, porém ele não rompeu esse candle aqui novamente. Então ele fez mais um sweep. E aí, com esse próximo sweep, a gente tem um viés aqui de que ele vai buscar esse fundo aqui. Então, beleza, a gente já tem dois alvos aqui de liquidez, que seria esse primeiro e esse o segundo alvo aqui. Agora, dentro dos 5 minutos, né, a gente tem
essa região aqui que ele buscou. Então, ele mitigou essa região e continuou o movimento. A mesma coisa que eu vou estar esperando aqui. Ele mitigou a região, ainda não buscou o movimento para ele continuar. Então, o que que a gente vai estar esperando aqui? Vai ser esse retorno para poder, né, alinhar ali. Lembrando que o sweep já está validado ali em cima. Aí, nos 5 minutos, a gente pode estar olhando aqui para esse movimento, né, pensando que agora a gente vai filtrar um pouco melhor. Ele varreu o fundo aqui, então a gente pode estar colocando uma ordem nessa estrutura aqui, que seria o melhor dos mundos, né, pensando nesse movimento aqui. Porém, como ele está um pouco distante, e ele também varreu uma liquidez aqui nos 5 minutos, eu vou estar colocando uma ordem nessa estrutura aqui. Seria basicamente uma venda nesse movimento. Com um alvo de 3 para 1, vai ficar próximo ali do nosso fundo, né, do nosso alvo ali. E essa seria basicamente o movimento para hoje. Então, eu já vou abrir aqui também o, o MetaTrader, colocar a ordem e aí eu já volto para mostrar. Só para mostrar também, eu não sei por que, acho que não é liberado nessa conta, eu colocar pelo Position Sizer, e aí eu estou tendo que colocar a ordem aqui. Eu venho pelo F9, né, que ele abre esse movimento, coloco aqui Sell Limit, e aí o volume eu vou copiando aqui do lado. Então, o volume vai ser 2 lotes 0,6, o preço eu copio daqui também, o stop loss também copio daqui e o take copio daqui também. E aí eu coloco a ordem, né, igual eu coloquei ali no TradingView também. E aí eu vou colocar, ajeitar aqui os valores também, só para ficar igual tá do outro lado ali. Nível de lucro e stop loss aqui. Então, basicamente, essa é a nossa operação aí, 3 para 1. E vamos esperar, ver se vamos ter a entrada aí ou se ele vai ignorar, para a gente poder acompanhar. Só para mostrar também, ficar um pouco mais claro aqui desse movimento, por que que esse movimento está válido, após o sweep ali, ele alinhou o fluxo aqui, na verdade, seria nesse fundo, aqui, ele alinhou o fluxo, voltou na região, seria, na verdade, aqui, por conta desse pavio, que nem eu mostrei numa hora mesmo. Voltou no pavio, e aqui é a mesma coisa. Fez o sweep, alinhou o fluxo, depois ele voltou, e aí a nossa região aqui está válida buscando rumo aquele fundo ali. Aqui a gente teve os 5 minutos, novamente. Então, claro, a gente está entrando depois do movimento do nosso plano, né, que seria o sweep, alinhou o fluxo e entrou, porém a gente está entrando na continuação. Então, o plano basicamente continua a mesma coisa aqui. Fez o sweep, alinhou, ele continuou. Então, a gente pode continuar entrando aqui até ele atingir o nosso alvo. É isso, agora vamos esperar aí para ver se vai ter a operação, se não vai. Não, agora não temos mais o que fazer aqui além de esperar. Só vou estar só explicando aqui, né? Eu fiz uma mudança ali, acabei não gravando antes, mas eu coloquei a ordem nessa zona um pouco menor aqui, né? A gente tinha marcado aqui, que seria a nossa zona, porém eu acabei marcando aqui por conta que eu não queria que o alvo ficasse tão grande como ele estava antes, né? E aí acabou não executando a gente. Eu ainda vou manter a ordem válida ali até ele varrer esse fundo. Depois disso eu cancelo a operação. Mas até ele varrer aquele fundo, eu ainda mantenho a ordem. Só que só para mostrar para vocês também, né? Caso eu tivesse mantido aqui do jeito que eu tinha mostrado antes, né? Ele varreu aqui só para colocar bem parecido. E aí o alvo de 3 para 1 já estaria praticamente na metade ali. Porém, como eu falei, o alvo estava muito esticado. Eu preferi uma operação um pouco menor. Então vamos ver o que que vai acontecer aqui. Eu volto aí mais para frente caso ele execute a gente ou caso eu cancele a ordem, só para a gente ver. E aí eu mantive a ordem ainda mesmo, porque ele ainda pode voltar aqui em cima, varrer esse topo e continuar o movimento depois. Então, agora vamos esperar. É meio-dia e 20 aqui, eu vou pegar alguma coisa para almoçar e depois eu trago aí o resultado final. Acabou aqui que ficamos de fora mesmo, não
tivemos nenhuma operação, porque ele acabou vindo aqui no fundo, não teria dado o alvo ainda, caso a gente tivesse entrado aqui, e também não pegou a nossa operação. Então, mais um dia aí sem nada, vamos esperar, né? Agora trabalhar um pouquinho, tem uma reunião agora às 2 horas, depois uma outra reunião com um especialista ali de seguros para um clientes. E é isso, agora voltando às tarde.